agora, o 2 Minute Warning, nosso jogo famoso que todo mundo ama, todo mundo participa, que eu vou fazer uma pergunta para o nosso convidado, ele vai ter 2 minutos para pensar na resposta. Mas hoje é mais legal, é mais dinâmico, porque assim, não vai ser só uma pergunta. Eu vou fazer algumas perguntas, ele vai respondendo e a gente vai discutir depois sobre isso, tá bom? Como você é um jogador da defesa, jogou na defesa, o safety, jogou, mas joga ainda no Mr. Football, eu não falei para vocês, mas a gente vai disputar campeonatos. Eu vou falar um nome e você me dá um jogador. Tá. Beleza? Aí o que vem na cabeça, um nome, desculpa, eu vou dar uma posição e você vai me dar um nome daquela posição, tá bom? Então vamos começar o 2 Minute Warning. Strong safety, sua posição. Para mim, o melhor strong safety que já existiu na NFL foi o Bob Sanders. Ele jogou, digamos assim, poucos jogos, né? Mas era um cara que a presença dele em campo fazia toda a diferença. Ele poderia ter sido o MVP do Super Bowl, mas existia um Peyton Manning lá. Então, assim, para quem gosta de defesa, esse é um cara que, quem puder assistir esse Super Bowl, o cara fez uma obra de arte nesse jogo. Cara, quem não conhece ele, é uma pessoa pequena, no padrão NFL, ele tinha 1,77 m, por aí, que jogava como se ele tivesse 2 metros. Sim. Assim, excelente jogador. O melhor run stopper que na posição strong safety acho que teve. Era um cara que realmente que tinha uma leitura incrível, e a questão dele foi as lesões que encurtaram demais a carreira dele. Free safety, Sean Taylor, da DU, é a faculdade que eu tenho também, né, torço, assim, acompanho, e foi um cara que foi assassinado, né, mas tem uma história muito engraçada dele, a gente falou ali, né, do All-Star, né, da NFL, que os caras tiram o corpo e ele mandou quase pro hospital lá, o retornador lá, que o Panther que achava que era brincadeira, mas ele não brincava. O que acontece? Eles estavam fazendo All-Star Games, aí tem o punch, né, que é aquele momento que a gente vai devolver a bola pro adversário e se chuta a bola. Só que All-Star, vamos fazer uma brincadeirinha, deram pro Panther correr. O Sean Taylor falou assim, não, isso aqui não é brincadeira. Ele veio correndo. Eu vou pôr também esse vídeo aqui pra vocês. Agora que eu aprendi a fazer isso, eu vou pôr pra vocês. Ele mata o cara. O cara levanta fingindo condicionado, mas deve ter ficado doído. E é muito legal falar no Sean Taylor, porque ele é um cara que a gente só pode imaginar. Ele foi assassinado, invadindo a casa dele, quando ele foi ver lá, a criança tirou na perna dele, pegou uma artéria e ele acabou falecendo. Mas os 6, 7 anos que ele jogou na liga, já foi considerado talvez o melhor safety que jogou na liga. Imagina. Claro, hoje a gente tem o Ed Reed, que é indiscutivelmente o melhor jogador da história da posição. Só que ele, talvez, se jogasse tanto tempo quanto o Ed Reed, poderia ter essa posição, porque ele foi uma pessoa que mudou o jogo quando entrou no free safety. Agora outro, cornerback, melhor posição da NFL. Cornerback poderia falar alguns, mas eu acho que o cara que foi mais dominante dos que eu acompanhei foi o Reeves. Então, por um acaso, essa semana até vi alguns números dele, e ele parou realmente todos os elites que cruzaram com ele naquele ano, e eram elites assim que também são Hall da Fama. Então, o Reeves foi a Reeves Island, né? Então, realmente o nome dele é Darrell Reeves, e ele teve uma ilha em 2009, aconteceu que foi esses números, que todos os jogadores mais de elite que você pode pensar não conseguiram pegar mais de 3 bolas contra ele e não conseguiram mais de 50 jardas. Assim, é uma estatística em 2009 que eu também vi esses tempos, que estavam falando bastante, que talvez foi o melhor ano de um cornerback na liga. Isso. DT é o Aaron Donald, né? Você vê assim que ele não é o perfil que era o inicial da NFL, que era aquele DT de 360 pounds, né? Então ele é um cara muito atlético, e eu acho que tem que ser ele, porque ele trouxe uma revolução na posição. E é legal você falar isso, porque tá mudando a posição. Antes eram os gordos, agora você pode ver que eles estão ficando fortes. O que é o Chase Young? O cara é monstruoso, ele é um DL. E pra terminar agora, eu quero o middle linebacker. Acho que o Ray Lewis, né? Também é da DU e é um cara Hall da Fama, e não tem muito, não precisa fazer muita propaganda dele. Pra mim, ele ganhou o Super Bowl pro Ravens, né? Porque você vê o que foi a carreira do Flaco depois, né? Então, eu acho que não só ele garantiu a vida do Flaco com o contrato, mas a liderança que ele tinha desde a época da DU, né? E ele chega na NFL e mantém aquela crença que existia que ele ia ser realmente um dos melhores da história. Ele teve vários problemas extra-campo, mas assim, dentro de campo o cara
cara tinha uma liderança que acho que foram poucos que demonstraram, né? Perfeito, até porque se você for olhar, ele é o melhor middle linebacker da história, sem problema nenhum, a gente fala isso, porque ele foi mesmo, e ele manteve isso por muito tempo. Não foi aquela coisa que quando ele saiu, nossa, ó que triste como ele tá jogando, ele tem que parar. Não. Uma pessoa que pra mim talvez poderia roubar esse lugar dele é o Luke Kuechly, mas parou em 9 anos. Isso. Então assim, não tem como manter tanto, você tão no auge como ele se manteve, como o Tom Brady se mantém, porque é muito difícil. E depois desse touchdown, claro, temos o nosso extra point, que é quando o nosso convidado traz um tópico do tema. E hoje o tema é NFL. Qual seria o nosso tópico? Eu acredito, Gino, que seria legal a gente falar de fantasy, que a gente tem a nossa liga lá. Legal, né? Pra ele que ganha. Fui campeão ano retrasado, né? Então, o bacana é que para quem tá iniciando a assistir NFL, né, tá pegando aquele amor pelo esporte, o fantasy ajuda muito a aumentar esse amor, né? Então, eu só vou fazer uma comparação, mas é muito melhor para quem joga, sabe? O Cartola do Brasil, né, vamos dizer assim, né, nacionalizando, porém aqui todos podem ter o mesmo jogador, e lá não, lá cada um tem o jogador. Então assim, se eu tenho uma Mahomes, o Gino não pode ter. Não posso ter. E você aprende muita coisa do jogo, de estatística, o próprio estilo do draft, jogando fantasy. Então assim, quem não conhece, eu recomendo, porque tem a nossa liga, mas eu tenho uma outra liga com amigos também, que virou um evento, né, para nós no ano, e não eram pessoas que assistiam o futebol americano e passaram a assistir e entender, e hoje são apaixonados pelo esporte, justamente por causa do fantasy. Então, né, fica aqui a minha recomendação, experimentem o fantasy da NFL. Falando sobre fantasy e cartola, essa comparação é muito legal, porque eu tenho um amigo que é apaixonado por futebol, soccer, e aí ele me viu jogando fantasy e falou, igual cartola. Eu falei, mas aí eu expliquei essas regras, que não pode ter mais jogador. Ele falou, cara, eu quero jogar isso. Como assim você não pode ter mais jogador? Então se eu tiver o Ronaldinho Gaúcho, o cara não pode... Não, ele falou, cara, que legal. E como vocês fazem? Não, aí você faz as escolhas e tal. Então ele é bem competitivo. E muda um pouco você assistir o jogo, porque antes eu assisti o jogo dos Steelers. Agora eu assisto todos os jogos, porque todos os jogos tem um jogador meu. Isso, exato. E aí você começa a entrar em um conflito, porque você fala assim, cara, eu tenho a defesa do Jaguars. Putz, mas meu receiver é do Titans. Então eu preciso que ele faça ponto, mas eu preciso que ele não faça ponto. Então assim, deixa eu assistir a NFL mais divertido. Isso, com certeza. Então eu queria agradecer a você, muito obrigado por vir hoje aqui. Gino, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a Kickball, obrigado a Esporte América e obrigado a todos que estão nos assistindo. Você que assistiu, também comenta aqui embaixo quem você acha que é superestimado, quem é subestimado, pra gente continuar essa conversa. Muito obrigado. Valeu, um abraço.